Nosso Onesíforo. Quem gosta de um bom cafezinho aí? Quem é que gosta de sentar na mesa, tomar um cafezinho, comer um bolo de rolo, ou bolo de qualquer outro, um pão de queijo para quem vem de Minas, né? É muito bom, né? Muito bom ficar conversando, proseando. Corrigindo, sentar na cadeira, né? Se você sentar na mesa, vai ficar meio complicado. Sentar à mesa. E vamos aprender um pouco com um casal muito inspirador. Para mim é muito inspirador. Ele é citado pouquíssimas vezes na Bíblia, mas, como sempre, né, tem muita história nas linhas e entrelinhas ali das Escrituras. Vamos abrir em Atos 18, começar com versículos 1 ao 3. Quem pode ler? Levanta a mão quem pode ler, para ajudar a gente aqui. Atos 18, 1 ao 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali entrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricante de tendas. Obrigado. Então aqui a gente tem um casal chamado Priscila e Áquila. O que é que vocês já viram aqui de interessante sobre eles? Tem alguma coisa que a gente pode aprender? Nada? Eles eram... Tá chegando, né? Eles eram acolhedores, respectivos, esse casal. Boa, muito bom. Tem a ver com o tema, né? Eles eram receptivos, acolhedores. O que mais? Judeu. Sim. Sim. Áquila, ele era um judeu. E é interessante a história, né? Porque Áquila era um judeu. E aí ele era de Ponto, lá perto da Galácia, lá na Ásia Menor, né, na província da Ásia, onde é a Turquia agora, né, no norte lá. E ele foi para Roma, e aí de Roma foi expulso e foi para Corinto, né? É algo interessante. Por quê? Porque só diz que Áquila foi um judeu. E Priscila, né? E aí tem uma coisa curiosa. Geralmente, o homem é citado antes da mulher. Ananias e Safira, né? Sempre o homem, depois a mulher. Mas aqui é o contrário, né? Priscila e Áquila. Alguns estudiosos dizem que Priscila é um nome de nobre romano. E onde estava Áquila? Em Roma, com Priscila. E por isso que o escritor, o Lucas, ele resolve colocar a Priscila sempre na frente de Áquila, para dizer, ó, ela é uma nobre romana. Você que está lendo, o romano que está lendo, o chamado Teófilo, né? Ele poder entender, ó, vocês expulsaram uma nobre de Roma, né? Fique atento aí o que vocês estão fazendo, expulsando judeus aí de Roma, né? Tem esse caráter, né? Mas o Áquila era judeu e muito provavelmente convertido. Eles deram suporte a Paulo por muito tempo, né? Eles trabalhavam com tendas. E outra coisa curiosa é que eles sempre estão nas capitais, né? Ele vai para Roma, eles estão lá em Roma, na capital do Império. São expulsos, eles vão para outra capital, a capital da Caia, que é Corinto, onde eles estão agora nesse trecho em Atos. E depois a gente vai ver que eles vão para Éfeso, que é outra capital, né? Só que é a capital da Ásia. Então eles sempre estão em lugares onde tem muito
movimento, né? Onde tem muita gente passando. São portos, né? Corinto, Roma não, né? Mas Corinto e Éfeso são portos, lugares onde tem muito movimento, né? Tem sempre gente passando por ali. E cidades que cresceram muito, cidades onde a igreja cresceu muito. Paulo ficou 1 ano e meio na casa deles, né? Então, eles eram bem acolhedores receptivos, né? Quem vai acolher por 1 ano e meio, né? Mas era um pregador, né? E mais adiante, a gente vai ver mais coisas sobre Priscila e Áquila. Quem pode ler agora, ainda Atos 18, mas a partir do 18 e 19. Quem pode ler? Sandra? Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Obrigado. Então, aqui a gente vê que a história continua, né? Eles estavam em Corinto, aí resolve ir com Paulo para Éfeso, né? E ficam lá em Éfeso por um tempo. E Paulo segue viagem, né, para fazer o que ele tinha que fazer. Então, a gente vê aqui que eles estavam sempre dispostos a fazer essas viagens, né? Dispostos a participar de muitas coisas. Depois a gente sabe que ele vai para Roma e fazem muito mais coisa, mas eles sempre estavam prontos para ajudar no que fosse na vida de Paulo. Mais alguma coisa que vocês conseguem ver aí dessas passagens da vida desses dois? Mais alguma coisa? Não somente isso, mas eles também são companheiros, né? Estão sempre junto de Paulo, estão sempre apoiando ele, estão sempre nas coisas que Paulo inventava, eles participavam também. E outra coisa que eu vejo é que uma coisa boa da igreja é que a igreja é uma rede, né? A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, é sempre uma rede. Você pode contar com os irmãos em todos os lugares. Então, Paulo vai para Éfeso, mas ele sabe que tem apoio por lá. Paulo vai para Corinto, sabe que tem apoio por lá. Onde quer que Paulo vá, sempre tem irmãos para apoiá-lo. E precisamos ser esse apoio. Às vezes nós esperamos receber apoio, mas precisamos também ser apoio para os irmãos. Então é muito comum, não sei aqui, mas quando você faz parte de uma igreja pequena, né? Sempre acontece. Quando eu morava em Caruaru, era sempre normal alguém me ligar dizendo: eu estou viajando e preciso parar em Caruaru e preciso de um lugar para dormir. É minha casa, né? Minha casa é para isso. Mas a gente precisa ser esse tipo de apoio, né? Porque eu sei que se eu for para a cidade daquele irmão, eu tenho a casa dele para me acolher também, né? Nós precisamos ser esse tipo de rede. Com certeza, né, você precisa tomar alguns cuidados. A gente vai ver aqui algumas coisas, mas a igreja precisa ser esse tipo de coisa, onde nós interagimos também com irmãos de outros lugares e recebemos muito bem esses irmãos. Continuando a história. Ricardo, só confirma, por gentileza, o capítulo de Atos, por gentileza? Atos 18. Ok. Atos 18, e vamos ver agora os versículos 23 ao 28. Quem quiser comentar alguma coisa, levanta bem alto a mão assim, para eu ver, e para a mim me ajudar também. Então, continuando, quem pode ler do 23 ao 28? Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos.
Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor. Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Cássia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o receberam. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Obrigado. O que é que a gente pode ver aqui? O que é que vocês conseguem ver aqui? Quem conhecia? Eles conheciam só o batismo de João. Aqui, eles não conheciam o outro, né? Então, eles acreditavam naquilo, né? Aqui é Apolo. Apolo. Só Apolo é que só conhecia o batismo de João. Ó, uma coisa curiosa aqui. Chega um judeu de Alexandria. Alexandria era um lugar onde era a universidade dos judeus, né? Os judeus aprendiam judaísmo. Era o lugar que mais se difundia os ensinos judaicos, né? É bem conhecido. Tem um estilo literário bem distinto. E Apolo vinha de lá, né? Da Unicamp dos judeus, né? Só que ele tinha ouvido falar de Jesus, né? Ele tinha entendido quem era Jesus. Quer dizer, parte da história, né? Só que ele só sabia do batismo de João. Ou seja, ele só conheceu o Jesus que viveu na terra. Os ensinamentos de Jesus que viveu na terra. Só que ele não sabia do batismo de Jesus. Por quê? Porque ele não viu a história toda. Ele não recebeu a história toda. E quando Priscila e Áquila ouvem Apolo pregando com tanta... A palavra que usa para Apolo é logios, que é uma pessoa erudita, uma pessoa culta. Era um homem que entendia muito bem das Escrituras. As Escrituras do Antigo Testamento. E eles olharam assim, né, e pensaram, né? Vamos conversar com Apolo. Ele fala tanto de Jesus, né, mas está faltando uma coisinha aqui. Aí passaram um cafezinho, né, chamaram para a casa dele, vamos lá em casa, né, comer um bolinho, né? E aí eles ensinaram para Apolo o que faltava, que era que Jesus ressuscitou. E como você vê agora no final desse trecho do capítulo 28, Apolo, né, refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Antes ele pregava que Jesus era um profeta, né, um homem de Deus. Agora, depois de passar pela casa de Priscila e Áquila, agora ele estava pregando que Jesus era o Cristo. Isso aconteceu onde? Na casa de Priscila e Áquila. Como fala aqui, né? Chamaram para casa. Versículo 26, né? Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. Então,
Veja como a casa é uma coisa importante, né? Não é somente um abrigo, né? Para você dormir bem na noite chuvosa, né? É o lugar que muitas coisas podem acontecer, né? Especialmente para o reino. A sua casa pode servir de ponto importante para a igreja, para o evangelho. E é importante a gente entender isso, que nossa casa precisa estar aberta para os irmãos. Nossa casa precisa estar disponível para os irmãos. Quando eu morava em Caruaru, a minha casa era aberta para os irmãos. Quantas vezes eu recebi irmãos confessando os seus pecados, quantas vezes eu estudei a Bíblia com pessoas na minha casa e batizei essas pessoas, quantas vezes, uma coisa que eu fazia muito, meu ministério que eu sempre me foquei era os jovens, né? Então, eu comprei uma televisão bem grande, um videogame, chamava os meninos lá para casa, né? Os meninos passavam a noite toda lá, jogando, depois eu mandava eles lavar os pratos, né? E alguns se tornaram missionários, alguns são pregadores, alguns servem na igreja em alguns lugares. Então, para mim é uma grande alegria saber de que eles passaram pela minha casa, né? A minha casa estava aberta para eles. E você pode ver muita bênção acontecer na sua vida por abrir a sua casa para os outros. Algum comentário? Também, grupo de casa é importante. Quem sabe você abrir na sua casa um grupo de casa também, né? Mas começa a pensar nisso, que sua casa pode ser um lugar importante para pegar uma pessoa que entende alguma coisa do Evangelho e ajudar ela a entender completamente o Evangelho. E tem mais uma passagem sobre Priscila e Áquila, Romanos 16, versículos 3 ao 5. Quem pode ler? Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Obrigado. Outro nome bonito aqui, ó, Epêneto. Gravem aí. Mas, olha só, Priscila e Áquila arriscaram as suas vidas por Paulo. E não somente Paulo agradece, mas ele fala todas as igrejas dos gentios. Ou seja, todas as igrejas que haviam fora da região lá da Palestina, né? Que a gente chama, né? Então, as igrejas da Ásia muito provavelmente agradecem o trabalho de Priscila e Áquila, e as igrejas da Grécia, talvez até as igrejas da Itália, agradeceriam a Priscila e Áquila. Né? Por quê? E ainda mais, aqui fala que a igreja que se reúne na casa deles, a casa deles ainda era o lugar onde a igreja se reunia. Então, como você está fazendo em relação à sua casa? Para que serve a sua casa? É para o Evangelho ou é para você? Algum comentário? O Adonias aqui primeiro, depois eu vou lá. Passa depois aqui para o Sandra. Então, quero dizer que hospitalidade, além de um dom,
é um sinal de crescimento, amadurecimento espiritual, né? Haja vista que quando Paulo orientou Tito e Timóteo a estabelecer presbitério na igreja, que entende-se que são os homens mais maduros, em ambos os textos ele cita que ele deve ser um homem hospitaleiro, né? Porque quando a gente abre a nossa casa, nós estamos abrindo a nossa vida, né? E se a gente tem algo a esconder, então a gente não quer ninguém na nossa casa nos olhando, né? Então realmente é um sinal de maturidade espiritual. É o que eu penso. Sim, tem muito a ver. E tem essa coisa, né? Eu não sei porquê, mas as pessoas escondem, né? Gostam de esconder coisas dentro de casa, né? Esconder sua vida dentro de casa. O que eu comentei foi justamente isso, né? Que nada é nosso, nós somos administradores do Senhor. Então, tem uma passagem que eu não lembro que fala, né? Que quando a gente abre a nossa casa, a gente está recebendo, pode estar recebendo anjos, né? Então, a hospitalidade é algo que a gente tem. Se nós não temos esse bom hábito, a gente tem que aprender, porque a Bíblia nos ensina, né, a sermos hospitaleiros. E o que falar dos irmãos? Então, a casa é nossa, né? É uma família, então a gente tem que receber mesmo. Faz parte da nossa vida cristã, sermos bons anfitriões, né, hospitaleiros. É isso que eu falava. Vamos, o senhor Roberto, por favor. Eu vou usar, acho que foi o Adonias que falou, porque a gente quando está aqui não dá para saber às vezes, mas acho que foi. E mesmo a Sandra, que essa passagem está no livro de Hebreus, capítulo 13, que fala que pessoas, sem saber, acolheram anjos na coisa. E, para concluir, eu pretendo agora, vou usar a passagem do ano 2025, de eu usar a minha casa lá também para fazer até algumas coisas aí que precisa ser feito em gratidão ao que o Senhor já me fez todo esse tempo aí, que realmente eu ficaria o dia todo aqui e não contaria todas as bênçãos que Ele me usou para... E eu agradeço muito. Muito obrigado. Amém. Amém. Mais alguém? Obrigado. Alguém mais vai abrir sua casa? Já tem uma pessoa que vai abrir a casa. Amém. A minha casa, eu falo, as pessoas falam assim, essa casa sua, eu falo, não é minha, ela é do Senhor. E eu sou administradora, então eu procuro fazer a melhor forma que Deus coloca no meu coração. E eu gosto de ajudar, eu não tenho medo, e as pessoas têm medo. O meu bairro eu tenho negócio de proteção das vizinhanças. Então, é o dia inteiro falando, tem alguém assim, tem alguém assim. Gente, eu peço para aquele que é dono, eu falo, Senhor, se for da sua vontade, eu abro a porta, eu recebo, eu dou comida. Então, eu não tenho medo. Tanto que já me criticaram por isso, por colocar gente lá, deixar tomar banho para fazer alguma coisa, assim, para fazer a coisa para Ele. Então, eu fui muito criticada, mas eu confio no Senhor. Primeiro, eu peço para Deus. Eu não tenho medo. Então, eu acho que se eu morrer também, eu vou estar morrendo em Cristo para Cristo. Então, a minha casa não é minha, é do Senhor. Então, a minha casa é aberta para todo mundo. E quem me conhece sabe disso. Tem alguns cuidados que a gente deve tomar, né? A gente vai ver isso agora. Atos 18, vamos voltar lá. Na verdade, Atos 19, um versículo depois. Quem pode ler? Atos 19, 1. Mas tem muito a ver mais com a igreja, né? Quem pode ler? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Somente. Obrigado.
a gente viu que Apolo, ele estava lá em Éfeso e ele resolve ir para a Acaia. A Acaia é a região lá de Corinto, né? E então ele vai para Corinto. E o que acontece é que os irmãos, na verdade é o versículo anterior, versículo 27, 18 e 27. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ou seja, Apolo era alguém que era respeitado pela igreja, e aí eles receberam cartas, a igreja em Corinto recebeu cartas para receber Apolo como um servo para a igreja, né, como um pregador. A gente também precisa estar atento que nossa casa vai estar aberta, mas a gente precisa tomar cuidado com algumas pessoas que vamos receber, né? Tem aprovação, acontece muito, né? Chega uma pessoa, liga, diz, eu sou da igreja de não sei onde, posso ficar na sua casa? E às vezes não é, mas a pessoa sabe que qualquer irmão da igreja vai receber, mas precisa tomar alguns cuidados com isso, né? E até com pregadores, né? Quem deu o aval foram os irmãos de Éfeso, deram para Corinto, né? Olha, tem um irmão aqui que é um ótimo pregador, recebam esse irmão, estejam com ele. Joana? Eu concordo, porque existe um lugar que diz assim: sejais sábios e prudentes. E não sei se vocês sabem, mas meu pai foi muito ativo na igreja. E meu pai, ele tinha um escritório no prédio da 9 de julho. O que aparecia de gente tentando dar golpe, se dizendo irmãos. Então, qual era o critério que eles tinham? Quando chegava o irmão de um outro local, ligava, vinha com uma carta, porque é muito sério essa coisa de abrir a casa para qualquer um. Nós tivemos uma irmã nos Estados Unidos que ela cuidava de drogados e ela abriu para todos, e ela foi morta por um deles. Então, nós devemos realmente ser sábios e prudentes. Sim. Vamos ver uma passagem em Coríntios 3, 4 ao 7. Quem pode ler? 1 Coríntios 3, 4 ao 7. Quem pode ler? Alguém se oferece? Nosso. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Até 6. Até o 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Amém. Obrigado. Aqui a gente vê que Corinto era uma igreja muito imatura, né? Recebeu Apolo, mas os irmãos ficavam brigando, né? Como Paulo tinha saído para fazer as missões e chegou Apolo, então tinha gente que era partidário de Paulo, tinha gente que ficava do lado de Apolo. Provavelmente Apolo nem estava aqui mais. Na verdade, Apolo não estava mais em Corinto, mas os irmãos ficavam brigando por irmãos que nem estavam mais lá, né? Um gostava de Apolo, outro gostava de Paulo. E Paulo fala, olha, cadê? Versículo 7, né? Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. De modo nenhum, versículo 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Apolo foi para ser o backup do Paulo, né? Para estar lá em Corinto, ajudar os irmãos, a ajudar a convencer mais os judeus a se converterem. Apolo estava lá como apoio. Nunca a intenção de Apolo foi substituir, ser melhor, né? Dominar os irmãos que estavam lá, sempre foi de ajudar. Tanto que no capítulo 16, versículo 12 de Coríntios,
Quem pode ler? Primeira Coríntios 16, 12. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Eu entendo aqui que Paulo viu a fogueira e não queria colocar lenha indo para lá. Né? Paulo não estava lá e eu acredito que Apolo simplesmente não vou. Estão brigando aí entre mim e Paulo, né? Resolvam primeiro sair, aí depois eu vou. Né? Você vê que ele não queria participar disso. Mas isso acontece muito nas igrejas. Né? Se um nome é aclamado, essa pessoa quer essas honras, né? Quer essas honrarias todas. E Apolo não. Quando for um momento oportuno, ele vai. Né? Não vou botar a lenha nessa fogueira, não. Eu não vou causar problemas, não. Causar uma divisão ainda maior na igreja que já está dividida, né? Queria comentar uma coisa? Não, né? Então, precisamos tomar esse cuidado. O trabalho não é nosso, é do Senhor. Ele é que faz crescer. Nós apenas plantamos e regamos. Nada é nosso. E para finalizar, Tito 3, versículo 13. Quem pode ler? Tito 3:13. Oscarly. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Obrigado. Apolo nunca foi rival de Paulo, como Corinto estava querendo que fosse. Nunca foi. Paulo entendia que cada um tem um serviço específico no reino e não precisa de brigas, de concorrência, de nada. Ao contrário, né? Tem muito trabalho para ser feito e não faz sentido nenhum brigarmos por títulos, por status. E Paulo aqui, ele simplesmente anima os irmãos. Olha, na verdade Tito aqui, prepara o trabalho para Apolo, né? Ajuda ele para que nada de mal aconteça, né? Para que esteja pronto para fazer um bom trabalho. Então precisamos também ser assim, né? Apoiarmos uns aos outros nos talentos que cada um tem. E minha pergunta, meu questionamento em relação a esses três irmãos, né? Priscila, Áquila e a Apolo, se o evangelho não faz você trabalhar, tem algo muito errado. Se você não se dedica, você não abre sua casa ao evangelho, se você não quer dar apoio aos irmãos, como a gente viu na semana passada, Onesíforo, a Epáfras, se você não encoraja como Barnabé, se você não está no reino de Deus para servir e dar sua vida, tem algo muito errado acontecendo. Né? Talvez você ainda não entendeu o que é o evangelho. O evangelho, cada um dá a sua vida e dá o seu melhor. E a tarefinha de casa para hoje convide um irmão, convide uma irmã para sua casa, faz um cafezinho, faz um bolinho, convida para conversar. Há muitos jovens que eles precisam de instruções dos mais velhos. Às vezes até filho de cristão, mas precisa de instrução de uma pessoa mais velha. Nem precisa falar muito de Bíblia, fala da sua vida. Diz o que você errou para não fazerem,
né? Diga o que você acertou. Há muita gente precisando. Tem muitos irmãos, especialmente os mais velhos, que precisam somente de atenção. Na igreja, em Caruaru, um grupo de irmãos que eu gostava muito de participar eram as senhoras, porque elas queriam só ser ouvidas. Porque os filhos não ligam, né, ninguém se importa, só quer usar mesmo. E é muito bom sentar, tomar um cafezinho e conversar e ajudar no que precisa. É muito bom. Então, convide alguém para a sua casa para ajudar, para amar, para ensinar. E outra é, se possível, abra a sua casa para um grupo de casa, um pequeno grupo, alguma coisa. Abra, vai ser muito bom para você. Você vai gostar muito. Só um comentário e a gente termina com a oração. O Vamir está trazendo. Obrigado. Eu cometi muitas falhas na minha vida. Eu cometi muitas falhas na minha vida, e uma falha grave, que nem eu estou vendo aí nesse versículo, que tinha até um advogado no meio, e eu achava, na minha opinião, que era mais essas pessoas atrasadas que optavam pelo evangelho, uma coisa ou outra. Mas desde do Novo Testamento, já tinha pessoas esclarecidas no meio do pessoal, né, que acho que, não sei se diz que viu Cristo ser crucificado, mas Zenas era o advogado, né? Bom, resumindo, eu imaginava, passava pela minha cabeça que era tudo pessoas atrasadas, pessoas assim, mas o tempo foi me mostrando quanta gente esclarecida, e muito bem esclarecida, muito mais do que eu, e que já optava pelo evangelho, pela coisa, né? E eu imaginava na minha cabeça que era só pessoas de um conhecimento muito, muito pequeno. Mais uma vez eu me enganei. Vamos pode orar, por favor? Oremos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender